Queria pedir a atenção de todos que parece que está em vias de ser aprovada a lei do combustível do futuro, né? Então, seria interessante que a gente se dedicasse a examinar quais são as perspectivas que se abrem, se nós encontramos realmente um caminho promissor para essa transição energética que apenas a iniciativa privada está mais preocupada, né? Aparentemente, o Estado brasileiro não deu ainda a devida atenção, embora sejam tão promissoras as possibilidades do Brasil, quando o restante do globo mostra as nossas potencialidades, né? Bom, hoje nós temos na pauta o projeto Volare, né? O modelo Atec 9 híbrido elétrico etanol. Hoje tem, na apresentação, vai falar o Davi falando sobre... Eu recebi essa pauta em que o tema aqui é projeto Volare, modelo Atec 9 híbrido elétrico etanol, apresentador Renato Florencio, diretor da Marco Polo. Renato, está aí? Bom dia, secretário. Renato Florencio, da Marco Polo. Bom dia a todos. Pela minha pauta, esse é o primeiro, não é, André? Esse não é o primeiro item da pauta? Acho que esse é o segundo, né? Esse é o segundo, secretário. O primeiro... me mandaram aqui... e qual seria o primeiro, então? O primeiro é a revisão dos contratos de concessão das empresas de coleta. Houve inversão aqui, que eu recebi agora. Mas eu também recebi. Renato, também recebi. O Mauro está aí? Então, eu acho que vamos começar com o Renato, né? Ele está... O Davi, o Mauro está entrando, Davi? Mas agora o Renato já está aí. Entrou aqui, André. Bom dia. Aqui. Vamos começar com... Como é que vocês querem? Vocês é que sabem. Vamos começar pela SP Regula, então. O diretor Mauro já está aqui. E aí a gente segue a ordem da pauta como estava definida. Gente, a gente vai gravar, essa reunião está sendo gravada, então, se ninguém se opuser, a gente assume que todos vocês concedem a autorização para a gravação da reunião. E essa é a 39ª reunião, 39ª reunião, desculpa, do Comitê Gestor do Acompanhamento e Substituição da Frota para Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo. A ata da 38ª reunião, alguém tem alguma coisa em oposição à ata da 38ª reunião da reunião anterior? Se tiver, por favor, se manifeste. Não? Então, aprovada a ata da 38ª reunião do Confrota. Seguindo, então, a gente vai para o diretor Mauro Haddad, para que ele apresente os contratos de concessão das empresas de coleta de resíduos da cidade, especialmente as previsões contratuais relacionadas à redução de emissão das frotas dos caminhões de coleta da cidade. Por favor, Mauro. Bom dia, secretário Naline e demais membros aí do Confrota. Eu só estou aqui, eu não me vejo, eu não sei se minha câmera está funcionando. E não... Não. Ela estava quando você entrou, Mauro. Agora não tá mais. Deixa eu desligar e ligar de novo aqui. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Tá, então vou continuar assim, sim. E depois, se precisar, eu mexo aqui na câmera. Bom, falar aqui sobre a renovação da frota do contrato de coleta, né, e a previsão de redução de emissões dessa frota. Como é que eu mudo a tela?
Esses contratos, né, são os contratos de coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos domiciliares, isso é importante frisar, coleta seletiva e resíduos de saúde no município de São Paulo, que são operados por Loga e Ecourbis. Rapidamente, só fazer uma contextualização, né, esses contratos estão fazendo, mês que vem, em outubro, 20 anos, 20 anos atrás, a prefeitura dividiu a cidade em dois grupamentos, né? O noroeste, que é operado pela Loga, que é o amarelo aí no mapa, e o sudoeste, que é o operado pela Ecourbis, essa parte de baixo aqui, rosa. Está sem som, é isso? O meu? Eu estou sem som? Estamos ouvindo sim, Mauro. Ah, tá bom, tá bom. Ouvi alguém, eu achei que alguém tinha falado que eu estava sem som. Então vamos lá. E a gente opera dentro desse contrato, temos 2 transbordos na Ecourbis, uma central mecanizada também na Ecourbis e o aterro municipal pelo lado da Ecourbis e mais a unidade de tratamento de saúde, além de aterros desativados que são feitos o acompanhamento pela própria Ecourbis, e do lado da Loga a gente tem um transbordo, uma central mecanizada. De novo, eu não estou conseguindo escutar. Uma central mecanizada, os aterros também em encerramento que eles acompanham, a unidade de saúde, e opera com um aterro particular fora da cidade. A gente tem basicamente os caminhões, né, são os compactadores, as carretas que fazem o transporte do transbordo até os aterros, os menorzinhos, os VUCs, para fazer a saúde, o resíduo de saúde, e alguns menores que faz aí em comunidades onde não entram os caminhões grandes, onde não entram os compactadores, a coleta é feita com esses menores. Então, são 12 mil toneladas dia de resíduo domiciliar que são coletados e transportados, né, para tratamento, em média, aqui na cidade de São Paulo. São os 2 contratos juntos, cerca de 6 mil colaboradores, 55 mil ruas atendidas e 650 veículos operando. Esses veículos até ano passado, os compactadores operavam todos em diesel. Ano passado a gente começou a operar já com a Loga com 2, a Loga com um caminhão, a Ecourbis com 2, a gente começou a fazer uma operação já com biogás e com gás natural, com considerável redução já de emissões, né? Então, esse é o caminhão da Loga. Algumas ações que a própria empresa também fez, já vinha fazendo de substituição de combustível, enfim, então eles têm o caminhão, né, o teste com biocombustível. Hoje 3 compactadores movidos a GNV, 100% a GNV, né, ao gás ou biogás, já estão com 3. Posso continuar? Oi, posso continuar? Sim, pode. Tá. Sim, tudo bem. As pessoas têm que desligar o microfone enquanto o Mauro está falando. Deixa todos desligados, senão atrapalha a exposição dele. E eu estou aqui, eu não consigo ver a tela de vocês, porque eu estou vendo... Então, vem um barulho aqui, eu não sei se tem alguém falando comigo. Mas, se tiver alguma dúvida, podem falar. Então, aqui a Ecourbis já começou também, como eu falei, o teste com 2, e agora, né, eles fizeram primeiro 2 adaptados. Eles adaptaram o motor com a MWM, e hoje, desde a semana passada, estão com mais um já da Scania 100% gás.
e com os VUCs, os pequenininhos, para fazer resíduo de saúde com o elétrico. Tá? Então, os pequenos geradores ali, eles já estão com elétrico nessa coleta. Então, essas são algumas iniciativas atuais das duas concessionárias sobre a redução da emissão, né? E por que foi escolhido o biometano, né? Ele tem alguns benefícios aí sobre financiamento, né, taxa de financiamento, linhas de financiamento e a própria emissão, né, a redução das emissões considerável, tendo visto o padrão aí do óleo diesel. E talvez o mais interessante, que é a circularidade, o ganho para a sociedade, né, porque boa parte dessa frota vai rodar com biogás gerado nos próprios aterros que atendem a prefeitura, no aterro municipal e no aterro particular que atende a prefeitura. Esse biogás que nós vamos usar na frota, ele é gerado no próprio aterro. Então, vocês vão ver mais para frente, a gente já tem as usinas do tratamento do metano, né, transformando o metano, capturando o metano da atmosfera não, né, no aterro, deixando de ir para a atmosfera, transformando em biogás. Então, um ganho ambiental considerável na circularidade desse combustível. Hoje a EcoUrbis, né, apresentou mais um que está na coleta de reciclável, né, na coleta seletiva da cidade, mais um caminhão aí operado 100% no gás. E a EcoUrbis também está apresentando os elétricos pequenos para coleta em comunidades. Esse veículo foi apresentado semana passada. Eles estão ampliando a caçamba, fazendo alguns testes, um fornecedor aqui nacional, de forma que eles atendam também as comunidades, né, onde os compactadores, de novo, não entram, para a gente poder fazer a coleta. E a Loga, na operação Centro, não apareceu aqui na apresentação, tem 3 triciclos também que fazem a operação aqui nos calçadões aqui do centro, o mesmo conceito também, 2 de comum e 1 de seletivo, ajudando na operação aqui do centro histórico. Então, a renovação, né, hoje a EcoUrbis, até o final de 24, serão adquiridos 14 veículos, 2 Scanias para coleta seletiva, 8 unidades de quadriciclo para coleta em comunidades, aquele que eu mostrei na tela anterior, e mais 4 do Scania para 4 Scania para coleta seletiva e RCS em novembro de 24 e em 25, a partir do ano que vem, 130 veículos. Né, esse é um desafio também, a capacidade da indústria de entrega desses veículos. Para vocês terem uma ideia, vocês estão observando aí que é todo mundo na Scania, que foi o montador que conseguiu atender as concessionárias. E, inclusive, a conversa aí do mercado, tal, que a Volkswagen está indo atrás, né, para oferecer também, porque, enfim, se a gente fosse trocar a frota toda, não teria, a indústria não conseguiria nos atender. E aqui, a Loga, então, ano 1, 74, ano 2, 50 aquisições, ano 3, de forma até ano 6, de forma que até o ano 7, os veículos já foi feita essa substituição. A Loga está agora comprando as carretas do transporte do transbordo para o aterros. São 20 e poucos carretas que eles estão substituindo. São aqueles caminhões maiores ainda, maiores que o compactador, para fazer
E aí a previsão no contrato de toda a frota, conforme for substituindo, né, pela vida útil, a substituição para o combustível verde, uma alternativa aí de emissão. Então, aqui a planta de produção de biometano, né, de biogás, no aterro da EcoUrbis, no aterro público operado pela EcoUrbis. Então, a gente já tem uma planta lá que faz a queima do metano, transformando isso em energia. A gente tem a unidade que faz a filtragem, né, do metano, transformando em biometano, e já tem lá o posto, né, a bomba para atendimento dos caminhões. Então a gente tem um posto lá também já autorizado pela ANP para fazer a operação no aterro. E a planta de biogás em Caieiras, né, que é operado, onde a Loga opera também com os mesmos benefícios, o mesmo tipo de operação. Então, secretário, acabei focando aqui na previsão dos contratos de transição da matriz, né, de combustível aí dos contratos da frota, substituição pelo biogás e pelo elétrico naquilo que couber. Uma das condicionantes da renovação do contrato foi exatamente o Plan Clima, né, o Plano de Ação Climática da cidade de São Paulo, e não foi o foco aqui da apresentação, mas a previsão dos ecoparques, de forma que a gente diminua também a emissão de gás de efeito estufa, com o aumento do tratamento dos resíduos, notadamente dos orgânicos. Então, a gente vai ter tratamento de orgânico, um tratamento químico, biológico, né, biosecagem, compostagem. Nesses ecoparques, nós vamos ter tratamento mecânico, né, a separação do seco, a separação do reciclável, do indiferenciado, a universalização da coleta seletiva, que já deve acontecer em até 40 dias, né, a gente já está com a universalização da coleta seletiva, de forma que a gente desvie do aterro, ao final do contrato, né, com as metas, 70% daquilo que hoje vai para aterro, nós vamos desviar do aterro com tratamento e recuperação energética. E do seletivo, né, um outro dado que para a gente é muito importante, saindo aí, né, 3%, alguma coisa nesse entorno, para mais de 30% da separação do material seco do seletivo, de forma que a gente, então, promova a circularidade da economia, valorização dos resíduos e o cuidado com o meio ambiente. Esse foi o tripé que norteou a SP Regula, a FIP, na modelagem desses novos contratos, de forma que a gente tenha essa questão ambiental, né, a geração de emprego, de renda, circularidade da economia e a efetiva valorização dos resíduos, não só a destinação para aterro, que tem o seu papel na cadeia de gestão de resíduos, mas que a gente consiga ter outros ganhos com esse material. Então, de forma muito sucinta, essa é a previsão contratual. Deixa eu tentar voltar aqui para a apresentação. Como que eu parar de compartilhar?
Eu não voltei ainda, secretário André. Eu acho que eu preciso mexer alguma coisa aqui no. Talvez se você tirar e colocar sua câmera pro Glides, às vezes. Pois é que eu preciso achar porque ela está aqui por trás em algum lugar. Mas eu faço já. E falar o seguinte: a gente está aqui com os representantes, tanto de Loga como de EcoUrbis, alguma pergunta, alguma coisa mais técnica, tal, que precisar, a gente está aqui à disposição. Eu vou tentar acertar aqui. Secretário, acho que, enfim, estamos aqui à disposição. Mauro, muito obrigado. Foi muito boa a exposição, bem concisa. Os números estão bem disponíveis. Eu sei que não era tema, mas eu gostaria, se você ou representantes da Loga, da EcoUrbis, pudessem me adiantar alguma coisa a respeito de educação da sociedade que produz essa grande tonelagem de resíduos, né? Exatamente porque não é educada, não sabe descartar corretamente. Eu sei que isso talvez possa não interessar ao business, né? Mas é uma questão que interessa à humanidade. A gente formar pessoas que tenham consciência de que o lixo que ela produz é dela também, não é só responsabilidade do poder público. Né? Então, eu queria saber se existe alguma previsão, né? E uma segunda indagação, qual é o relacionamento da SP Regula e das duas empresas com a cooperativa de catadores? Porque a nossa Secretaria de Trabalho, de Inserção Social, tem um grande carinho com essas pessoas que recolhem resíduos, não por vocação ecológica, não por consciência ambiental, mas por miséria, né? Então, é um setor que não pode ser desprezado. E eu tenho ouvido algumas referências que me preocupam em relação ao relacionamento das empresas com eles. São essas duas coisas que eu gostaria que você me dissesse, se for possível. Claro, acho que eu respondo já ao secretário e depois a gente fica... Então, vamos lá. Começar pela segunda questão das cooperativas. A gestão de resíduos na cidade de São Paulo, ela foi, desde a lei que previu esse modelo, esse contrato, né, esse modelo de concessão, criou a ANLURB, Autoridade Municipal de Limpeza, que fez a gestão da política pública até 2021. A gente teve uma determinação judicial de exoneração de cargos, tal, de encerramento lá das atividades da ANLURB. A Câmara Municipal votou uma lei de encerramento da ANLURB, né, de uma reformulação da administração indireta, onde estava previsto também o encerramento da ANLURB, e a criação da SP Regula. Naquele momento, secretário, o contrato de concessão veio para cá e a gente começou internamente uma conversa, um debate sobre quem deveria fazer a gestão do cooperativismo de reciclagem na cidade. Isso entre os órgãos aí que afetos ao tema. Então, a ANLURB, foi criada a CELIMP nessa época também, o próprio SMDET, o Seclima na época, o Verde, num embrião daqui depois do que hoje o Comitê de Gestão Integrada de Resíduos, e o cooperativismo que estava na ANLURB, né, e funcionava da seguinte maneira: as empresas fazem a coleta seletiva, né? A gente faz o porta a porta da coleta seletiva e leva esse material para as cooperativas, onde o material é triado e vendido pela própria cooperativa. O excedente, aquilo que as cooperativas não tinham capacidade operacional, o excedente vão para as duas centrais mecanizadas, uma em cada agrupamento, também são operados pelas cooperativas. Então, eles têm um grupo lá, um conselho que faz a gestão da venda do material
das centrais mecanizadas, o produto da venda vai para os cooperados que estão nas centrais mecanizadas e o fundo que fica entre eles. Com o novo modelo, e o prefeito Ricardo Nunes muito preocupado exatamente com essa questão, né, do atendimento do cooperativismo, do envolvimento pessoal, do desenvolvimento econômico, né, da dignidade das pessoas envolvidas, né, de forma que não ficasse só essa questão, eu levo material e vocês vendem, eu levo e vocês vendem. Não, a gente precisa realmente ter um olhar diferente para esse grupo da população. Nós transferimos a gestão do cooperativismo, que ficou, né, na Espergula, depois da Anlurb, para a SMDET. Então, lá na SMDET foi feito um novo chamamento, né, e nós passamos de 20 para 30 cooperativas habilitadas no município para receber esse material, e além dessas 30 habilitadas, mais 30 num acordo da SMDET com a FESP, de acompanhamento e de monitoramento de mais 30 grupos, não necessariamente cooperativas, para que esses grupos possam, num próximo chamamento, vir a fazer parte do programa socioambiental. De forma, lá na Anlurb, a gente fazia, a gente tinha aluguel, a gente PI e tal, e essa colaboração ajuda, continua lá pela SMDET. O que é importante, secretário, que esse modelo de contrato de concessão, as duas empresas, elas são concessionárias, são consórcios formados para atender a cidade de São Paulo. Loga e EcoUrb só existem na cidade de São Paulo e só prestam serviço para a cidade de São Paulo. Então, a gente, né, tem esse questionamento, precisa ter uma contrapartida, tal. O que é a contrapartida? Não, é recurso das empresas para investir no cooperativismo. Enfim, o recurso deles, o dinheiro deles, aquilo que entra lá, eles só emitem nota contra a cidade de São Paulo. E tudo que eles colocam, todos esses investimentos que estão previstos nesse contrato, eles são remunerados através da TIR, que é a taxa interna de retorno, que é do negócio. Contratos de longo prazo, de 20 anos, que demora para fazer esse investimento, eles estão fazendo agora, e esse retorno vai vir em 20 anos. Então, tudo aquilo que a gente faz através desse contrato, então, se eu pegar um dinheiro do Tesouro, colocar no contrato, para o contrato construir um galpão, nós vamos encarecer esse contrato 2 vezes. E a gente tem linhas de investimento, linhas de financiamento para o setor de cooperativismo muito mais barato do que o contrato. Isso que nós conversamos lá com a SMDET, é isso que nós estamos buscando. De forma que, veja, não tem... não está pior, não está menor, ampliamos, recebi aqui recentemente um grupo dos catadores, então ampliamos o atendimento às cooperativas, estamos fazendo isso, desenvolvemos isso ao longo desses anos. Enfim, então essa é a cooperativa, e não impede de que, então nós estamos aqui dentro, só um adendo, a gente, dentro desse contrato, um trabalho específico para vidro. Vidro é um material que tem reciclabilidade, que é reciclável, tem reciclabilidade, mas que é muito difícil a operação, por ser pesado, por ser perigoso, por ter baixo valor, né, de compra. Então, as duas empresas estão fazendo trabalho específico para vidro, para a gente aumentar esse volume, tanto com PEVs, né, uma coleta dedicada de vidro. Nós vamos ter, em breve, vocês vão ver aí na rua os PEVs amarelos, que é o de vidro, específico para vidro, muito
bonito, chama atenção, junto com a educação ambiental, e toda uma reformulação das 2 centrais mecanizadas, o retrofit, né, já previsto, já na época de ser feito, e a inclusão com novas separações lá, inclusive do vidro também nas centrais mecanizadas, de forma que a gente aumente consideravelmente. E principalmente a Loga, por operar nos bairros onde tem essa característica, nós estamos desenvolvendo também um trabalho complicado, difícil, SMDET também, CELIMP, com os têxteis, os resíduos têxteis, de forma que a gente consiga desviar também aí aquilo que hoje vai para aterro, que a gente tire isso do aterro de forma que tenha uma valorização mais eficiente, né, um tratamento mais eficiente desse material. E tudo isso, né, em parceria também com as cooperativas. E a educação ambiental, a gente tem uma previsão do próprio contrato do Programa de Educação Ambiental. O contrato não era tema aqui de hoje, ele sofreu toda uma modernização e uma reformulação jurídica do próprio contrato, onde a gente colocou a questão das metas, né, de que eles e o pagamento variável para concessionário de acordo com o atingimento dessas metas, inclusive também na educação ambiental, e a gente tem uma previsão, e o próprio Tribunal de Contas, ao autorizar, né, de forma unânime a renovação do contrato, com essas alterações, ele colocou lá em até 2 anos a gente fazer uma reformulação. Então, esse programa socioambiental, nós mudamos de forma que a gente tenha mais proximidade dele, então, é feito pela concessionária. A gente tem o Recicla Sampa, que é uma plataforma excelente de conteúdo, de material, tal, e a gente tem o trabalho direto, então, com as concessionárias. Né, escola e comunidade. Eu procurei Secretaria do Verde e a Secretaria da Educação. Nós estamos conversando as 3 pastas, de forma que a gente coloque essas ferramentas do contrato à disposição de quem faz educação ambiental na cidade, que a educação ambiental tem uma lei, tem um plano que feita pelo Verde em parceria com a educação, e que nós temos ferramentas que estão à disposição. O próprio aterro municipal, que tem lá um anfiteatro, o transbordo, as centrais mecanizadas, e o Recicla Sampa, né, e as equipes de conscientização e educação ambiental das concessionárias. Eu falei aqui, por exemplo, do centro. Cada comércio aqui do centro de São Paulo recebeu 3 visitas no ano passado, e nesse último ano, 3 visitas de conscientização sobre forma adequada de fazer o descarte. Desculpa, secretário, não tem desculpa para o comerciante aqui do centro de São Paulo continuar descartando de forma errada. Porque nós fizemos com visita porta a porta mesmo, tem o nome da pessoa que foi atendida, o dia, tem todo esse cadastro feito. A gente tem a parceria com a empresa da varrição, que o secretário Osmar, o senhor esteve lá recentemente, com a Sustentária aqui no centro, que faz também esse trabalho, tanto aqui no centro, na Sé, como no Brás. Enfim, de forma que a gente aumente. São 12 milhões de pessoas, a gente tem que avançar, entrar nas escolas. Eu tenho conversado agora, preparando um projeto para os céus, de forma que a gente entre com essas informações também na escola, e é constante essa informação, horário, forma correta do
descarte, né, onde a gente tem, em parceria lá com o Osmário, a rede de ecopontos, né, não tem na cidade de São Paulo porque uma pessoa fazer um descarte inadequado. Ou é desconhecimento que acontece, ou é má fé, como a gente muitas vezes vê, enfim, e aí tem a atuação da fiscalização. Estamos revendo também a fiscalização. Foi criada essa semana uma gerência de fiscalização não ambiental, desculpa, uma gerência de fiscalização dos serviços aqui da SP Regula, de forma que nós recebemos os fiscais, né? A gente fez o concurso público, recebemos os fiscais, estão em integração essa semana e foi criada a gerência de fiscalização para a gente dar um apoio à CELIMP e à subprefeitura na fiscalização da questão dos resíduos. Ufa! Obrigado, acho Mauro. Que é isso, secretário. Não, obrigado. Eu queria agradecer, eu vejo que tem mais gente falando, mas seria interessante lembrar que houve 20 anos aí de contrato, mais 25 agora, o mundo mudou, né? Então, essa estratégia ESG, que poderia se converter no greenwashing, não é? Que já fez com que as empresas maquiassem seus orçamentos e seus relatórios, e isso nem sempre correspondia à realidade. A estratégia ESG, ela está obrigando as empresas a cuidarem simultaneamente da questão ambiental, isso vocês estão fazendo, mas também da questão social, né, de cuidar de reduzir a miséria, que é um dos objetivos nacionais permanentes, é fundamento da República, e uma gestão inteligente, uma governança inteligente. Isso vai ser cobrado até da comunidade internacional, né? Nós precisamos fazer que, em vez de greenwashing, nós tenhamos um greenwishing, que é um crescimento verde. Até porque a natureza está cobrando respostas nossas. Não basta mais cumprir o contrato e achar que está tudo bem, formalmente, contabilmente. Então, é bom que isso fique no radar das empresas, né? Mas já falei demais, e o Olímpio e o Fábio querem fazer alguma indagação. Obrigado, Mauro. Vamos continuar conversando. Obrigado, secretário. Mauro, obrigado pela explanação, né? Primeiro de tudo, a gente sabe, a prefeitura tem a responsabilidade, né, através do Comitê de Substituição de Frotas, de fazer essa redução, né, e a neutralidade de emissões de várias frotas municipais, inclusive da frota dos veículos de coleta. Então, é muito bom saber que isso já está abarcado dentro do contrato novo da coleta de resíduos da cidade para os próximos 25 anos. Eu tenho uma pergunta mais específica. Você mostrou, Mauro, uma lista de veículos a serem adquiridos no ano que vem, né, dos caminhões 6x2 da Scania. Você falou, a Scania foi a única montadora que conseguiria prover, tanto para a Loga quanto para a Ecourbis, essa necessidade para o ano que vem. Não há previsão de mais conversões como a realizada pela MWM que você citou no começo da apresentação, ou todas aquelas previsões de veículos a biogás, biometano, são todas de veículos novos? Não há previsão de mais conversões? Como que foi essa experiência de conversão? Porque a gente, só uma observação, só para te deixar situado, a gente recebeu o MWM aqui no Confrota e ela explicou para a gente um pouco como que era o processo de conversão e etc. Então, é mais para a gente entender um pouco como que foi a experiência das empresas com essa conversão com a MWM e se há previsão de mais conversões. André, eu vou respondendo já? Sim, acho que sim, Mauro, pode responder. Então, vamos lá. De repente ia ser bloco. O que acontece, Fábio? A gente tem vida útil dos veículos. Então, eles têm um prazo de atendimento dentro do contrato. A partir daquele prazo, aqui na cidade de São Paulo,
nesse último, na primeira perna do contrato, 5 anos. Então, depois dos 5 anos, ele tem que substituir. Toda essa questão de fornecimento, de fornecedores, tal, é uma questão comercial das empresas com os seus fornecedores. A prefeitura não participa diretamente dessas negociações. Que eu falo, por exemplo, da Volkswagen, porque estive com eles num evento, fui apresentado lá para a pessoa não, nós vamos lá atrás, nós vamos atender, e numa entrega da Scania, eu estive na fábrica da Scania. Então, e aí você tem toda a questão também de garantia dos veículos, tal, que eu não sei como é que entra essa questão da substituição. Eu sei que esses dois, eles fizeram o teste, tiraram o motor, substituíram, fizeram as adaptações, substituíram, mas tenho a impressão, e aí o pessoal da Ecorbis que está aí online, o Júnior pode dar mais detalhes, você tem a questão da vida útil do caminhão, e que talvez valha a pena operar com o veículo todo, né, já de fábrica, vindo pronto nessa questão. Não sei se o Júnior está aí. Oi, bom dia a todos. Sim, Quer Mauro. complementar, Júnior, por favor? Sim, sendo bem sucinto, realmente com relação a isso que você disse, os testes da MWM foram muito bem sucedidos, e eles nos deram a possibilidade de entender que a utilização de veículos a gás seria possível, que não teria comprometimento tanto operacional quanto comprometimento da parte do meio ambiente mesmo, né? Tendo essa visão de que é possível. Só que o grande ponto são essas questões de garantia, porque a transformação, ela requer... Nós utilizamos aqui, por exemplo, veículos de 2019. Então, nós retiramos o motor a diesel e aplicamos o motor a gás. É um motor de tecnologia Euro 5. Já os carros que a gente está adquirindo da Scania já são de tecnologia Euro 6. Tecnologia mais avançada, veículos 0 km, que nos propiciam um prazo maior de garantia e a questão de toda a evolução tecnológica que pode nos trazer com essas aquisições. Hoje, a MWM, eu tenho conhecimento que ela está desenvolvendo um motor também baseado no Euro 6, porém a MWM ela é uma fabricante de motores. Então, para que a gente possa ter o conjunto completo com o mesmo ano de fabricação, teoricamente a gente teria que comprar um veículo sem motor. E aí fazer a aplicação do motor na MWM. Além da gente esticar o prazo de recebimento desses veículos, a gente teria questões também de garantia, porque você teria um problema, poderia ter um passivo tanto com o fabricante do chassi quanto com o fabricante do próprio motor. Então essa foi a decisão e as tratativas que a gente teve. Realmente, como o Mauro disse, a Volkswagen já tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que ela vem desenvolvendo um motor a gás também, a GNV e biometano, só que é um processo burocrático, então tem que ser feito testes, é feito um piloto, é enviado para a Alemanha para aprovação, então há uma previsão, a gente também teve recentemente com eles, há uma previsão de ter alguma novidade a partir do ano que vem. Então, tendo essa segunda opção de fabricante, para nós seria extremamente importante, porque a gente poderia contar tanto com a Scania, como a gente está contando hoje, quanto com a Volkswagen ou qualquer outro fornecedor que possa vir a fornecer essa opção para a gente. Legal. Obrigado. Ô, Fábio, talvez frotas que não tenham, como a gente, a previsão de substituição pela idade, vale a pena. Então, você pega um caminhão, né, um pouco mais velho, que já passou, não tem garantia, já não tem isso, mas também não conheço as frotas, não sei. Sim, faz sentido. Obrigado, gente. Acho que, Olímpio, pode falar. Oi, bom dia a todos, parabéns pela apresentação. Eu acho que essa pergunta vai para o Júnior, né? Ou para alguém da Loga, se estiver aí acompanhando nossa discussão. Estamos sim, André. Opa, então vai para os dois, tá? Vocês, diante dessa lei, dessa obrigação legal que vocês têm de fazer
a redução total das emissões da frota de coleta de lixo na cidade e dentro de um determinado prazo, vocês ficaram diante de algumas alternativas, né, que, no final das contas, se resumem em gás ou eletricidade, né? Eu queria saber qual foi o motivo pelo qual, ou o estudo técnico que vocês fizeram, pelo qual a decisão foi direcionada para o gás, né? E quais os motivos para isso, e quais os investimentos que foram necessários vocês fazerem nessa usina de produção de biometano, né? Qual é a ordem de grandeza desse investimento e se ele está previsto dentro desse investimento o fornecimento de biometano para outros clientes, né, além dos seus próprios caminhões de biometano. Você fala, Lucas? Sim, claro. Bom dia a todos. Sou Lucas, diretor financeiro aqui da Loga. Prazer estar aqui com todo mundo. E obrigado aí pela oportunidade da gente estar apresentando um pouco do nosso trabalho. São várias perguntas, né? A obrigação trazida pela lei, ela foi analisada sob o ponto de vista de viabilidade e custo-benefício. O gás é um produto circular, disponível, né, pelas concessionárias a partir da decomposição dos resíduos, enquanto que a energia enfrenta aí uma série de obstáculos, né, haja vista a experiência que o pessoal de ônibus está tendo. Também foi considerado o valor do investimento. O investimento no veículo elétrico, ele seria muito maior do que o investimento no veículo a gás, mas infinitamente maior, né? Haja visto que talvez houvesse até a necessidade de se duplicar a quantidade de veículos, pelo tempo de carregamento desses veículos nas garagens. Hoje a gente tem um ciclo de trabalho de 8 horas desse veículo na rua, né? Às vezes até mais, em alguns dias até mais. Então, o carregamento do veículo em apenas 2 horas ia demandar de uma infraestrutura na cidade que hoje a gente está vendo aí a dificuldade que o pessoal de ônibus está enfrentando. E o gás, por outro lado, é um produto que está disponível, né, na mão das concessionárias. Existe uma rede já de uma infraestrutura de transporte desse gás já consolidado, então um investimento muito mais razoável, factível para o momento tal. Então, a administração, aí o Mauro pode complementar, optou por colocar como obrigação das concessionárias a adaptação da frota para a tecnologia a gás. Obviamente que em ocorrendo novos desenvolvimentos de outros combustíveis menos poluentes, a administração ela pode, a qualquer momento, rever isso daí e determinar uma nova tecnologia e fazer os ajustes contratuais necessários em função disso. O Caieiras, que é o aterro que é utilizado pelo agrupamento Noroeste, que é o agrupamento da Loga, a UVS, né, Unidade de Valorização de Resíduos de Caieiras, é uma empresa separada da Loga, é um aterro privado, e eles lá fizeram uma parceria com uma outra empresa para fazer o investimento no biometano, né? O investimento que é da ordem de 200 milhões de reais, e ele tem capacidade de abastecer a frota da Loga e ainda disponibilizar o excedente na forma de gás comprimido para outros clientes. Mas isso a gente não tem mais detalhes, porque, como eu disse, são negócios, são empresas separadas.
Júnior, você tem alguma que complementar aí do lado de vocês? Sim, só complementando o que o Lucas disse, que indo bem ao que o Lucas disse, é que a questão é que, como nós temos janelas entre os turnos de operação muito reduzidas, então o gás ele foi o mais indicado para a operação da coleta domiciliar, principalmente, em virtude dessa janela, desse pouco tempo que você tem entre o retorno dos veículos da coleta diurna e o início da coleta noturna, e também por conta dessa questão de investimento, que você tem uma proporção menor, né, entre a diferença de valor entre diesel e gás, e uma tecnologia até similar, você não tem perda de potência, você não tem perda de capacidade de carregamento de resíduo, que isso também é importante, já que o elétrico, para um caminhão desse porte, ele teria, por conta do peso das baterias. E acho que é importante dizer também que nós não entendemos como sendo apenas necessária e relevante uma solução. Você vai ter duas ou até mais soluções para fazer a renovação da frota, como o Mauro apresentou nos slides. Você vê que, por exemplo, nós entendemos que para a coleta de resíduos de saúde, você tem os elétricos que podem ser utilizados, e a gente vai caminhar nesse sentido, em virtude do espaçamento que você tem, porque a coleta é feita apenas em horário comercial, então você tem toda a noite e a madrugada para fazer o carregamento, o que não acontece no caso da frota domiciliar. E eu acho que é isso, Mauro, que teria para acrescentar. Aí, Olímpio, só não tem o detalhe também da operação da usina do gás no aterro, mas mesma característica da Loga. Eles já têm lá capacidade de atendimento da frota e também, se for o caso, capacidade de envasamento e comercialização do gás lá. Isso, perfeito. Desculpa, eu acabei esquecendo de comentar, é exatamente isso. A gente tem a possibilidade de aumento dessa demanda e a possibilidade de engarrafar e eventualmente fazer a distribuição, até mesmo para as nossas outras unidades de unidades operacionais. Legal, obrigado, gente. Carmen? Só terminando, desculpa, Fabio, Olímpio, do ponto de vista público, né, como eu, gestor municipal de resíduo, a questão do gás, ela vem para a gente quase que como uma luva na questão da circularidade, né? Porque hoje o aterro é um problema, a gente já tem, por mais que a gente diminua a carga, né, do que está sendo destinado ao aterro, a gente já tem uma carga literalmente gigantesca nos aterros, já em decomposição e já gerando gás. A gente tem uma oferta, e aí a gente, além da oferta, né, do material, a hora que a gente usa esse gás, a gente sequestra isso da atmosfera. Nós estamos falando aqui de emissão de gás de efeito estufa. O aterro, a poluição difusa do aterro é um dos maiores contribuintes dessas emissões. E a hora que a gente põe o gás para funcionar, a gente, além de diminuir a emissão no escapamento, a gente trata esse outro ponto também. Então, isso para a gente é importante. Tá? Paulo, se me permite só mais uma participação. Nós estamos recebendo agora, até outubro, 27 carretas que fazem o transporte do resíduo do transbordo, Ponte Pequena, até o aterro de Caieiras. Essas carretas, elas trabalham 24 horas por dia, sem parar, fazendo esse percurso, né? Centro de São Paulo até Caieiras, é um percurso basicamente urbano, e isso corresponde a cerca de 40% de todo o combustível que a Loga utiliza. E essas 27 carretas, elas, a partir de outubro, elas passam a ser a gás e com uma redução trondosa, né, do impacto aí da questão de particulados e NO2, NOx.
Ok. Vou te passar a palavra, Carmen, e em seguida para o André, mas lembrando, a gente tem mais 10 minutos desse trecho, antes da gente seguir para o trecho subsequente, tá ok? Carmen, por favor. Bom, eu tenho algumas questões, parabéns pela iniciativa, a gente fica buscando realmente alternativas de descarbonização. A primeira questão, que é um grande problema na questão do gás, é usar o gás fóssil. O gás fóssil aumenta, no caso do lixo, pela nossa simulação, com dados reais, dados de operação, ele aumenta em 23% as emissões de CO2, pela eficiência energética dessa tecnologia e por aí vai. Então, a primeira pergunta que eu tenho é qual é a garantia que eu vou ter biometano e não gás fóssil? Porque gás fóssil, até como transição, eu tenho um incremento de emissões. A segunda pergunta é bastante interessante, essa circularidade, mas pelo que eu me lembro de notícias, essa produção de biometano em Caieiras, ela estava sendo direcionada para abastecimento de energia, né, umas 300 casas, mais ou menos. Então, eu teria que fazer um processo de purificação e aumentar ou direcionar esse volume para o uso dos caminhões. A minha pergunta, vocês dimensionaram qual seria esse volume? Se esse direcionamento desse biometano de Caieiras, se é uma ampliação ou o que for, o que impactaria o uso atual, que é um uso para eletricidade? E como eu garanto que, de fato, eu abasteça essa frota com biometano? Porque o gás fóssil não resolve e piora a situação das emissões. E uma última pergunta é, como foi a conta econômica que vocês fizeram quando nós fizemos o TCO? Nós assumimos o biometano ao preço do gás fóssil. Se foi esse o cálculo para fazer a avaliação econômica da solução. Eu queria um pouquinho mais de informação sobre isso. E uma outra questão que a gente acha que também para o elétrico ou qualquer tecnologia a gente tem é pouca oferta de veículos. A gente tem um fabricante, talvez dois, talvez a Iveco, mas sempre é interessante ter uma certa disponibilidade, uma oferta maior no mercado por questões de preço, né? Posso responder, Mauro? Por favor. O aterro de Caieiras, ele é um aterro que a quantidade de gás ela é incremental, né? A primeira fase do aproveitamento do gás, que foi feito já há mais de 10 anos, ou deve estar concluindo 10 anos, deve ter sido 2014 ou 2015, foi implementado um conjunto de motores, uma série de motores, né, se não me falha a memória, na época 15, alguma coisa assim, e hoje deve estar trabalhando lá com 20 motores. Então, conforme você vai aumentando a disponibilidade de gás, vai se incrementando. E o gás que existe hoje em Caieiras, né, o gás excedente, ele estava sendo queimado em flare, porque quando você queima, você reduz o impacto ambiental do metano. O CO2 ele não é agressivo, né, à camada de ozônio, como é o metano. E com base nesse novo mercado, a partir da regulação do marco regulatório do gás, a possibilidade de você usar, e ontem eu vi uma notícia que agora vai ter uma meta, né, do uso do biogás no gás fóssil e tal. Então, abriu-se um novo mercado e vários aterros estão canalizando investimentos, ao invés de crescimento da geração de energia elétrica, na purificação do gás e na produção do biogás. De modo que o aterro de Caieiras, até onde chega a informação, eles vão continuar produzindo a energia para as 300 mil famílias, e o excedente do gás é que vai ser produzido o biometano. Existe, inclusive, já a previsão de crescimento da produção de biometano e novos investimentos ao longo dos próximos anos. As carretas elas vão abastecer diretamente no posto do aterro, né? Então, é a utilização efetiva do biometano. Mas, né, o impacto ele pode
você não precisa, como é a parte de energia elétrica, né? A gente já chegou até a discutir esse assunto aqui. O fato de você comprar uma energia verde não significa que você está efetivamente consumindo aquela energia verde, né? Aquela energia verde ela é colocada na rede, alguém pode estar consumindo ela em outro lugar e deixando de consumir a fóssil, mas você está incentivando o uso da energia verde dentro do sistema de distribuição. Acho que a política nacional do gás ela vem reforçar muito isso, de modo que se amanhã esses caminhões estiverem abastecendo num posto que usa de gás natural, mas que esse gás natural ele está sendo abastecido lá em Caieiras ou em algum lugar ou algum outro ponto, você tem o aproveitamento da mesma forma. Não é esse o modelo inicial, né? O modelo inicial é o abastecimento nos postos, mas isso tem que ser considerado. E em relação ao carbono, você tem razão, né? Eu acho que mas o grande benefício talvez seja os particulados e o NOx, né? Que são muito mais agressivos, né? Bem, desculpe, mas Você está no mudo, Carmen. Desculpa, a hora que a gente implanta o Euro 6, essa diferença de particulado e inox, ela diminui muito pela tecnologia Euro 6. Então, essa vantagem, comparando com o Euro 5, tudo bem, com o Euro 6 é um pouquinho menor. Mas vocês fizeram essa análise econômica? Quando incluíam um certificado, eu tenho o custo desse certificado. Então, de fato, eu poderia fazer a mesma coisa da energia, mas eu teria que pagar por um certificado, né? Então, vai ser um custo do gás fóssil mais um certificado do metano, que com certeza, pela demanda, ESG, o que for, isso vai ter um valor adicional. Vocês incluíram na questão do custo do biometano, qual o preço que vocês pagariam por um biometano? Essa é uma dúvida, que não tem um mercado ainda muito consolidado. Ó, a variação de preço, o risco, ele está alocado às concessionárias. As concessionárias incluíram dentro do plano de negócio a previsão que elas têm em relação ao valor do custo de combustível, né? Então, isso está expresso lá para cada uma das concessionárias. Então, existe um pequeno incremento, não é um incremento significativo no custo de abastecimento, mas eu não consigo me recordar agora para te falar o quanto é. Mas essa variação desse custo, ou os custos decorrentes de certificação, ou seja, o que for que as concessionárias farão, né? Esse é um risco alocado às concessionárias. Não sei se o Mauro quer acrescentar alguma coisa. Não, é exatamente isso. Foi o custo foi apresentado pelas concessionárias, validado pela FIP, pela equipe econômica nossa, que também não lembro o detalhe como é que foi feito. Mas aí, Carmen, a gente tem todo aquilo que eu falei aí no começo, né? Uma modernização do contrato, uma nova forma de fiscalização. Esses temas são especialmente caros para mim, né, Lucas? Eu fico ali, fiscalizaremos. A gente quer o uso realmente do combustível mais limpo, a gente quer essa eficiência. E última questão, esses dados estão disponíveis, imagino, nesse novo contrato, todos os estudos FIP. Se puder disponibilizar, eu gostaria de olhar. Estão disponíveis já no site da SP Regula, no site tem tudo disponível. Se precisar, a gente manda. Obrigada. Bom, antes queria dar um recado para todo mundo marcar presença, não esquecer de marcar presença, tá no chat o link, tá bom? Reforçar.
para todo mundo entrar lá, porque a gente está fazendo o acompanhamento, né, da participação, é muito importante para a gente isso, ter esse acompanhamento. Se vocês não colocarem o nome lá no link, no formulário, a gente não vai ter o registro da presença. Queria agradecer bastante, Mauro, a sua apresentação, a participação aí da EcoUrbis, da Loga, e a minha pergunta é no sentido de, com essa previsão, né, da entrada desses caminhões, se vocês fizeram uma análise com relação ao cumprimento da lei, né, da mudança do clima, ali no artigo 50, que fala da frota, do Confrota. Então, a lei ela estabelece metas, por exemplo, de redução de 50% de emissão de gás carbônico, né, oriundo de combustíveis fósseis, até 2028, né, que a lei foi promulgada. Essa disposição é de 2018, então os primeiros 10 anos seria 2028, e se vocês fizeram essa análise de que cumpre ao que está na lei. Sim, com certeza. André, foi feito, as concessionárias participam desde sempre aí do Confrota, toda a tomada de decisão nossa foi conversada também, para e passo, com a Seclima, tá? Também com o secretário à época, então a gente foi fazendo. Se quiser falar alguma coisa, Júnior, mais detalhes sobre isso daí, o Lucas também, mas é dentro da exigência da observação legal, sim. Isso, com certeza, aliás, vem em encontro às obrigações contratuais que temos que cumprir do novo contrato. Então, a gente tem algumas obrigações conforme for passando o tempo de contrato, então, acredito eu que todas essas renovações vão acontecer dentro do prazo que está estimado em lei para as emissões e até para zerar as emissões. Mas foi levado em consideração, sim, com certeza. Perfeito, obrigado, Júnior. Acho que o Renato está com a mão levantada, né? Renato, acho que uma breve fala aí para a gente passar para o próximo tema, por favor. Rapidinho, muito obrigado, Renato Simenal, da Fiesp, Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Eu só queria endossar que tudo que está sendo feito é muito positivo. Parabéns pelo andamento. Nós temos que ter um pouco de paciência e capacidade de absorção dessa transição tão importante, né? Nós, da Fiesp, estamos trabalhando forte na descarbonização. Nós estamos em várias frentes, né? Nós estamos fazendo agora o primeiro piloto de renovação de frota de ônibus em Goiânia. Fizemos uma reciclagem junto com a BDI, o Ministério da Indústria e Comércio, onde eu faço parte. Eu sou coordenador da coalizão da cadeia produtiva automobilística para a renovação da frota. Nós temos que sempre tomar cuidado de que toda vez que se compra um ônibus ou um caminhão, obviamente já com motores viáveis para a descarbonização, nós temos que tomar cuidado para que os outros ônibus que vão ser substituídos não vão para o interior, né? Como para Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, que continua poluindo. Nós temos que encontrar o caminho. Então, nós, como renovação da frota de caminhões e ônibus e implementos rodoviários, existe o MBCB, que é a mobilidade de baixo carbono para o Brasil, secretário, que nós vamos trazer, talvez, na próxima reunião para uma palestra para renovar realmente essa importante combinação de fatores que estão nos levando a limpar um pouco esse novo solar. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Muito boas as considerações. Obrigado aos representantes, tanto da Loga quanto da EcoUrbis. Obrigado, diretor Mauro, pela apresentação. A gente segue agora para a próxima pauta, com a Marco Polo. O senhor Renato Florencio vai apresentar para a gente o projeto Volare modelo ATAC 9 com híbrido elétrico a etanol. Por favor, Renato, você tem aí cerca de 35, 40 minutos para apresentar. Muito bom, Fábio, obrigado. Acho que o André estava puxando os temas aí, agradeço o espaço, né? Cumprimento a todos, secretários e demais colegas aqui no nosso evento. Eu vou compartilhar aqui um material, eu só peço para me avisar, por gentileza, se está aparecendo na tela. Tá, sim. Eu vou colocar em modo apresentação, acho que eu perco um pouco o controle aqui, mas, por favor, me avisem
Se todos estão vendo, se me escutam bem? Sim, a gente te escuta Legal. bem e vê a apresentação. Tá bom. Eu só vou contextualizar rapidamente, né, essa questão da rota da descarbonização que a Marco Polo está atuando. Então, aqui eu trago um pouco, né, das atuações que a gente está praticando em termos de produto, né? A gente tem feito muito trabalho com o diesel convencional, o biodiesel, estudando bastante o HVO, e também produtos com o biometano. A Marco Polo já tem ônibus Volare com biometano disponível para comercialização. Então, isso é uma alternativa que a Marco Polo, por intermédio do Volare, apresenta para o mercado de forma imediata, né? Estamos trabalhando no híbrido em série, né? Etanol, esse é o foco da apresentação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Todo o trabalho que a Marco Polo tem feito com veículos elétricos plug-in, né? Todo um trabalho de um veículo integral desenvolvido plenamente pela Marco Polo. Então, é um chassi desenhado pela Marco Polo, né, para um veículo elétrico e uma carroceria também otimizada com materiais específicos para compensação de peso das baterias, porém, com toda a questão estrutural e durabilidade para as licitações de 15, 16 anos de vida do veículo. O nosso projeto também do veículo elétrico de oportunidade, que é um veículo elétrico com redução da quantidade de baterias, redução de peso, redução de custo em relação ao veículo com mais bateria, e uma oportunidade em breve que a gente também vai estar oferecendo, além do carro hidrogênio, que é um projeto em desenvolvimento, né? Retomamos o trabalho que havia sido feito em 2016 com a MTU, e estamos apresentando esse carro hidrogênio também para o trabalho em conjunto com a Universidade de São Paulo. Então, esse aqui é um roadmap de tecnologia, onde a gente acredita que elas vão conviver em harmonia, em integração, de acordo com as oportunidades, com as necessidades, com as capacidades que cada região do Brasil vai ter para entrar com o rumo dessa descarbonização. Então, a Marco Polo oferece essa ampla gama de produtos, né? A gente vai desde um micro-ônibus, passando para um mid, os tradicionais básico e padrão, e indo para articulados e biarticulados, né? Já tem mais de 1.000 ônibus Marco Polo com combustíveis alternativos circulando pelo mundo, né? Então, aqui um pouco dessas experiências, onde, a partir dessa engenharia do Brasil, e muitos desses veículos produzidos no Brasil e exportados, né? Onde a gente já encontra aí uma frota bastante significativa, né, rodando em todos os continentes. Alguns dos exemplos dos veículos aqui na nossa região, então, são os ônibus elétricos Torino, que rodam em Salvador. Temos os ônibus também Torino, que rodam em São Paulo. Os articulados de Goiânia, temos os articulados de São José dos Campos, lá da linha verde. Em desenvolvimento, o biarticulado e um Volare puro elétrico plug-in. Isso aí está em processos também de homologação. Marco Polo tem essa linha do Marco Polo Active. Esse aí é um veículo urbano totalmente desenhado para as condições brasileiras, e ele integra um chassi, uma eletrificação, um powertrain, todo ele integrado a uma carroceria de ônibus urbano. Esse aqui é um exemplo do carro que roda em Curitiba, né? E todas essas localidades nós já encontramos o ônibus Active integral Marco Polo em atividade, né? Acho que é importante salientar, ele é um projeto de inovação da Marco Polo, é um trabalho que iniciou-se em meados de 2019, em função de uma onda de eletrificação na América Latina, onde a invasão dos produtos asiáticos impedia a participação dos tradicionais carroceiros brasileiros de participar dos mercados, principalmente Chile e Colômbia. Isso fez com que a Marco Polo acelerasse esse trabalho de ter um veículo próprio integral. Então, nós desenvolvemos ao longo da pandemia, homologamos o carro em 2021 e já temos uma fábrica nova dedicada a veículos elétricos e chassis. Acho que é muito importante salientar que é um produto integral brasileiro, integral Marco Polo,
onde a gente já contém um produto com um alto índice de localização. Então, a gente já tem hoje um produto homologado pelo BNDES, com o selo de 100% Finame. Então, acho que é um produto bem interessante, né, que começa a ser uma opção, né, para esse mercado de veículos elétricos. Acho que é importante salientar esse alto conteúdo local, né, produção brasileira, engenharia brasileira. Deixa eu ver se eu consigo mudar de slide aqui, que travou para mim aqui o material. Perfeito. Agora eu entro dentro do projeto do Volare híbrido etanol, que a gente tem uma sinergia bastante grande, tanto com o produto diesel, que já está em produção, com chassi próprio Marco Polo, e também o veículo elétrico ativo integral. Então, é uma sinergia de componentes e sistemas que culmina numa opção de mercado de um veículo 100% elétrico de tração. Então, é bem importante salientar, ele é um veículo elétrico, né? Ele está 100% tracionado por um motor de tração elétrica, abastecido de energia, de uma acumulação de energia das baterias. Essas baterias, elas são recarregadas a partir de um gerador etanol on-board dentro do veículo. Então, isso é uma vantagem importante, porque a gente dispensa a necessidade de infraestrutura externa de recarregadores. Ele é recarregado através do combustível líquido, o etanol, né? Podemos abastecer ele em qualquer posto de gasolina, em qualquer cidade brasileira, né? Desde os grandes centros até o interior. Então, isso é uma vantagem bastante importante, né? Do tempo de abastecimento, né? E principalmente da sua elevada autonomia. Então, a gente, diferentemente do veículo elétrico a bateria, a gente pode dizer que essa elevada autonomia, o carro somente para reabastecimento do tanque de etanol, né? Isso dá um alto tempo de disponibilidade do veículo em rota, né? Ele praticamente não para, e ele é importante justamente na questão operacional. Então, ele traz essa vantagem, ele traz um TCO bastante competitivo, mesmo em relação ao diesel. É claro que depende de custos do etanol, a gente conhece a variação de preço do etanol na bomba, quanto que ele é aqui em São Paulo, quanto ele é no interior de São Paulo e outros estados. Então, dependendo da condição, ele passa a ser até competitivo em relação ao diesel, né? Ele é neutro no ciclo de CO2, por ser um combustível renovável, e tem vantagens adicionais num futuro mercado de crédito de carbono, né? E ele traz um capex bem menor em relação ao veículo elétrico plug-in. Então, ele acaba sendo esse ciclo neutro do carbono, ele traz todos os benefícios da eletrificação. A gente aproveita bastante a questão de freio regenerativo para que a gente tenha essa eficiência energética completa do veículo. Então, ele passa a ser uma alternativa. Estamos começando com o Volare, né? Esse veículo que pode carregar até 36 passageiros, dependendo da configuração. Ele pode ser para aplicação urbana, fretamento, rural, e ele é uma boa alternativa para os programas de transporte público descarbonizado, né? Como eu salientei, ele é um produto integral Marco Polo, ele é um chassi Marco Polo, a gente tem alguns parceiros de desenvolvimento, como a Horse, que é do grupo Renault, e a WEG, né? Então, são trabalhos bastante importantes que a gente traz aqui como uma boa opção, né, para dentro do portfólio. Ou seja, salientando, né, um projeto e um design de chassi 100% Marco Polo, uma arquitetura mecânica e elétrica dedicado para veículo de transporte de passageiros, uma flexibilidade bastante grande do software de controle e toda a telemetria embarcada no veículo, né, para gestão de frota, para treinamento de motoristas e outros benefícios que traz toda essa conectividade, e uma linha de produção que já existe para os produtos diesel e elétrico, e estamos expandindo essa linha de produção para o veículo etanol híbrido elétrico, a partir do momento que ele for homologado, certificado, e que a gente tenha todos os registros para que ele possa
ser oferecido definitivamente para os sistemas públicos de transporte. Acho que é importante salientar também que é um produto integral Marco Polo, né, tem alta flexibilidade das configurações, então nós desenhamos, né, um produto dedicado para veículo de transporte de passageiros. Eu não vou entrar aqui no detalhe, caso os senhores precisem de alguma informação mais específica, mas nós temos toda uma tabela de informações técnicas, né, são requisitos clássicos, né, das condições de operação de ônibus que nós estamos atendendo plenamente. A nossa primeira referência é o caderno de encargos da SP Trans, né, onde a gente se inspira para poder atender os requisitos e a gente está explorando, né, essa alternativa para vários segmentos, né. Acho que é importante salientar que a Marco Polo oferece um rol de serviços além do veículo em si, né? Então a gente tem um ecossistema de solução que vai desde do veículo indo para recarregadores de bateria quando necessário das aplicações, toda a questão de ciclo de vida de bateria, o uso racional da bateria na sua segunda vida, até o descarte, se ele for necessário, toda a questão da conectividade, né, por intermédio da nossa plataforma de telemetria, que ela pode ser uma plataforma aberta para que a gente possa plugar necessidades específicas dos frotistas ou dos gestores de frota, ou seja, não apenas uma solução de produto, mas solução de serviços, incluindo soluções financeiras através do Banco Monel, que é o banco da fábrica, com recursos próprios ou recursos de parceiros, né, para viabilizar negócios, né, junto a clientes privados, a operadores, né, ou mesmo para cidades com recursos menores. Então, a Marco Polo oferece uma solução completa de solução e uma rede de assistência técnica, tanto da Marco Polo quanto do Volare, que possa atender toda a região brasileira, interior de São Paulo, bastante forte, e principalmente aqui em São Paulo, na capital, onde nós temos o nosso escritório de desenvolvimento de eletrificação e o headquarter de assistência técnica, né, para atendimento a clientes aqui na região de São Paulo, né? E finalizando aqui a minha apresentação, eu comento a respeito das versões de hidrogênio. Esse ônibus verde e amarelo é o veículo que a gente reativou e que agora, no final de outubro, entra em operação experimental no campus da cidade universitária, aqui em São Paulo. E as outras aplicações, que a partir da engenharia brasileira, nós também atuamos nas outras unidades da Marco Polo, com ônibus hidrogênio também já em produção, né? E fechando, né, a gente comenta aqui um completo portfólio de produtos elétricos e híbridos, todo o apoio técnico da engenharia junto ao operador, junto ao gestor público, para definir rotas, necessidades, paradas, treinamentos, né, que é muito importante, todo esse aprendizado de veículos elétricos, a gente aplicar no veículo híbrido, né, e parcerias com fontes de energia renováveis, a questão do financiamento e essa rede completa de reposição. Eu deixo aqui os meus contatos e fico à disposição para qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Tem uma dúvida rápida antes de passar para a Carmen. Pelo que eu entendi, o ATAC 9, né, esse projeto, ele segue a especificação de Mini da SP Trans? Ele é um carro bastante flexível, né, Fábio? Dentre outras especificações de FNDE, por exemplo, como foi o nosso primeiro Target, né, ele atende plenamente os requisitos de caminho da escola, por exemplo, né, em todas as suas versões, aonde um veículo de 9 metros, né, ele se enquadra em diversas configurações. Quando a gente olha o caderno de encargos da SP Trans, ele é uma inspiração do ponto de vista de performance técnica, né? E toda essa adequação da questão de acessibilidade e corredores e etc., né? Ele é um trabalho perfeitamente possível de ser atendido.
Legal, obrigado. Carmen, pode falar. Bom, parabéns pela iniciativa da Marco Polo e tudo mais. Eu tenho algumas perguntas. Curiosidade, esse seu híbrido etanol, ele é dedicado a etanol, ele é flex, como que funcionaria isso para a gente? Depois, qual é o percentual previsto de parte elétrica em relação à combustão pelo tamanho da bateria? Eu queria um pouquinho mais de detalhes sobre isso, se puder me passar. Perfeito. Se eu puder complementar, que eu tenho uma pergunta parecida, Renato. Com relação ao motor, né, o gerador a etanol ou flex, se existe uma diferença de maior eficiência quando ele é só a etanol. Perfeito. Nós escolhemos para esse veículo inicial, na verdade, a gente está desenvolvendo uma família, né, de veículos, né, o Volare ele é o primeiro da família, nós vamos crescer essa família para um ônibus urbano, para um básico, para um padrão, com a mesma tecnologia, né? Então, nesse primeiro exercício da Marco Polo, nós optamos pela parceria com o pessoal da Horse, né? Nós escolhemos um motor de alto desempenho, né, e excelente consumo específico de combustível. Então, ele é um motor já produzido no Brasil, é um 1.0 turbo, 3 cilindros de última geração. Esse gerador, ele trabalha num ponto ótimo de consumo específico de combustível, para que a gente possa ter a melhor eficiência energética possível, com a maior autonomia, né? Ele, de fato, ele é um motor flex, né? Entretanto, nós estamos trabalhando para otimizar ainda mais o ponto de funcionamento, considerando apenas o etanol, né? Então, essa é a proposta que a gente está fazendo, né? Se a gente for olhar hoje, ele, de fato, é um flex, né? De fato, ele poderia funcionar com gasolina, né? Mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é oferecer com um ponto ótimo, otimizado apenas para o etanol, né? Então, ele é uma oportunidade, né, dessa descarbonização, focando nessa eficiência energética. E a autonomia dele na parte elétrica, como que vocês estimam? A gente dimensionou, Carmen, a gente fez um trabalho bem importante, né, no sentido de atender vários requisitos, né? Então, pegando lá o FNDE, por exemplo, né, ele tem diversos comprimentos de veículo, ele pede diversas opções de acessibilidade, elevador para cadeirante. Então, em todas essas combinações, né, para atender todas as normas, nós adequamos um volume de tanque de combustível, né, de etanol, e que a gente fez várias simulações, ciclos urbanos, ciclos rodoviários, ciclos rurais. Então, essa autonomia ela pode variar de 450 a 650 quilômetros com um tanque de etanol, né? Então, esse é o nosso target que a gente está buscando. O carro começa agora a fazer as atividades de validação, né, em campo de provas, para que a gente possa confirmar nessas variantes de aplicações, né, desde um urbano, um rodoviário, um rural, esse target nosso de 450 a 650 quilômetros. Ele não é um plug-in, ele é um híbrido que pega a energia regeneração e acumula isso? Correto, ele não é plug-in, ele dispensa a necessidade da questão do recarregamento externo, né? Tá. Esse é o mote desse projeto, né? Para que a gente reduza todo esse investimento, né, em infraestrutura de recarregamento, né? O carro ele não precisa ficar longos tempos em recarga noturna, ele não precisa ir para um ponto específico de recarga, né? Ele pode ser reabastecido de etanol em qualquer lugar, né? Então, ele não precisa dessa necessidade, mesmo ele sendo um carro elétrico, ele é puramente elétrico de tração. Ele é aquela arquitetura que nós chamamos de arquitetura elétrica em série, onde o gerador ele está embarcado no veículo, porém ele não participa da tração do veículo. Por isso que nós podemos ter um motor pequeno, um motor otimizado, um motor leve, um motor barato, de baixo custo, porém, ao mesmo tempo, ele trabalhando parcialmente, um motor gerador
ele não vai trabalhar 100% do tempo, né? Nas nossas estimativas, ele vai funcionar entre 25% e 35% do tempo ligado, quando necessário, né, em função do estado de carga da bateria. Então, isso traz uma vantagem bastante importante, né, em relação a emissões do CO2, lá, do motor etanol e os seus outros componentes, né, que ele vai emitir, de fato, né, porém, numa quantidade extremamente reduzida em relação ao diesel, por exemplo, né? Então, é uma boa alternativa nesse portfólio e nessa rota da descarbonização, né? Considerando que o carro é 100% de tração elétrica. André, só mais um comentário para o Renato. Com relação a esse integrado que vocês estão fazendo, quanto diminui o peso deles? Isso eu vou comentar que os monoblocos que estariam vindo, eles são mais leves, e isso daria uma vantagem para o piso das cidades, digamos assim. São 50 cidades recebendo o PAC, nem todas com uma infraestrutura adequada para aumentar o peso do veículo. Com o monobloco, teria uma redução significativa. Quanto que é o seu veículo? Quanto ele retirou de massa com essa solução integrada? O que a gente pode comentar, Carmen? A gente tem os mesmos componentes de eixos, rodas, pneus e suspensões do veículo diesel, né? A gente tem um equilíbrio, a gente está tirando pesos de motor de maior cilindrada, né, transmissão, embreagem, né, uma série de itens do veículo diesel e equilibrando com um gerador bem mais leve e um conjunto de baterias que no final do dia nós vamos carregar a mesma quantidade de pessoas do que um veículo diesel com a mesma carga em rodas, pneus e os eixos são os mesmos, né? Então a gente tem um equilíbrio, né? A gente não precisa reforçar o veículo por conta de uma quantidade gigante de energia que estão nas baterias, como a gente vê nos ônibus tradicionais. Então, a gente não altera o peso do veículo em relação ao diesel. Não, você está se referindo ao outro veículo, não esse híbrido, ao veículo... Estou falando desse híbrido. Não, eu estou falando do outro agora, porque vocês também estão fazendo tipo monobloco, vamos lá. Isso, o outro, então, mudando de capítulo, né? Isso, desculpa. Quando a gente fala do ônibus Attivi integral Marco Polo, né? Pelo fato desse conceito que a gente está falando, que a gente está enchassizando uma carroceria, nós não estamos mais encarroçando um chassi, né? Então, o conceito de, entre aspas, monobloco, mas ele não é um monobloco, porque ele tem um chassi estrutural, talvez no futuro ele possa ser até monobloco, para a gente reduzir mais massa ainda, né? Mas hoje o Marco Polo integral, em relação a qualquer outro concorrente, né, que hoje está funcionando aqui na cidade de São Paulo, né, a gente tem 1 tonelada a menos de massa do veículo em peso em ordem de marcha, né? E com isso, o mesmo veículo de 12 metros, por exemplo, na versão Marco Polo integral, a gente carrega entre 10 e 12 pessoas a mais, dependendo da configuração da planta, né? Então, no carro padrão, por exemplo, da Marco Polo, nós não precisamos lançar um terceiro eixo, né, como a gente encontra em algumas aplicações, né? Esse terceiro eixo, ele está lá, não é para carregar pessoas, é para carregar bateria, né? E por que tem que ter mais bateria? Porque tem que ter autonomia. Então, esse é o motivo do terceiro eixo. Não é para carregar pessoas, é para levar bateria. E a Marco Polo compensa isso, né, num veículo leve, porém totalmente aderente às questões estruturais e vida que é requerido, né, para o carro rodar 16 anos, como é a maioria das licitações. Ou seja, otimizamos a questão de engenharia, colocamos plásticos de engenharia, tiramos fibra de vidro, colocamos aço de alta resistência de espessuras iguais às espessuras de um diesel. Então, a gente não precisou aumentar a massa no veículo para carregar a bateria. E ainda colocamos mais passageiros no mesmo padrão de qualquer ônibus de 12 metros.
Ok. Marco Antônio. Gente, bom dia. Meu nome é Marco Antônio, eu trabalho aqui na Municipal de Desenvolvimento Econômico. Vocês me escutam? Sim, a gente escuta, Marco. Pode continuar. Trabalho na técnica em termos do motor. Vocês estão tendo algum problema com relação à mão de obra, no sentido de, nas assistências técnicas, essa transição dos motores essencialmente a diesel, seja nas fábricas em loco, lá no Espírito Santo, em Caxias, seja nas assistências, vocês estão tendo alguma dificuldade em termos de conseguir mão de obra, de formação de mão de obra? Pergunto isso porque a gente também está numa iniciativa, né, de olhar para isso, olhar para esses gargalos de mão de obra, tanto em qualificação quanto até, enfim, né, certificação específica para trabalhadores que estão envolvidos nessa transição. Para ver se vocês têm conhecimento disso, se isso de fato tem sido algum empecilho. Tá bom, Marco, o teu som ficou um pouco intermitente aqui para mim, tá? Mas assim, acho que eu peguei a tua questão. O que a gente pode comentar, Marco? Realmente é um desafio essa questão de capacitação. Então, a Marco Polo tem feito um investimento importante, né, nessa capacitação do pessoal desde a fábrica, né? Então, a gente firmou alguns convênios com o Senai, inclusive o Senai de São Paulo, né, fez várias inserções na fábrica em Caxias do Sul, né, para que a gente possa capacitar a maior quantidade possível de pessoas em todos os níveis, né? Pessoal operacional de fábrica, pessoal administrativo, pessoal de compras, finanças, para que esse ecossistema da eletrificação ele possa subir esse patamar de conhecimento, né? Então, acho que é um investimento contínuo, né? A gente está agora numa fase onde as concessionárias, a gente fica numa concessionária aqui em São Paulo, né? Então, a gente está indo numa fase um pouco mais específica, né? Para aprofundar o conhecimento daqueles técnicos eletricistas, né? Que já mexiam com alguma elétrica ou eletrônica de veículo, né? De motor diesel, ou de ar-condicionado, ou de painel de instrumentos, para que eles entrem no ambiente da alta tensão, né? Então, capacitação com NR10, NR35 para trabalho em altura. Então, tem todo um planejamento, né? E temos um core, né, de uma equipe, vamos dizer assim, que ele dissemina esse conhecimento para toda aquela rede que eu mostrei para vocês ali naquele mapa de concessionárias. Então, o Centro de Excelência, né, de Assistência Técnica, Diagnóstico, está em São Paulo, né? Então, isso é um ponto estratégico para a Marco Polo, no sentido de atender as demandas crescentes aqui na cidade de São Paulo, né? Para que, quando necessário, a gente dê um rápido atendimento, né, para o cliente, né, para o operador ou para o gestor público nesse ambiente da eletrificação. Obrigado pelas informações, Renato. E até fazendo um complemento, o maior número de empregos verdes da cidade de São Paulo são motoristas de ônibus. Não é pelo lado da produção em si, mas é de quem usa. Então, só queria reforçar esse ponto, e daí, assim, a gente troca contato, que a prefeitura aqui, a secretaria, tem intenção de, em algum momento, né, a gente está formulando isso, planejando isso melhor, mas fazer parcerias nesse sentido com a secretaria. Mas é uma conversa ainda faltam alguns passos para chegar nisso, de qualquer forma. Agradeço a resposta. Pois não, Marco, fica uma disposição, Marco, para contribuir, se tiver alguma dúvida adicional, alguma necessidade, a gente pode marcar uma reunião, um encontro, né? Fica aqui a Unidade de São Paulo à disposição, né? Para a gente fazer um encontro, mostrar o veículo, mostrar todo esse ecossistema, né? Que a gente está realmente se preparando, né? Para atender de uma maneira bastante rápida e eficaz essa parte toda de serviços, assistência técnica, né, o apoio aos
operadores de ônibus, né, todo esse plano que a Marco Polo tem de capacitação do motorista, isso é muito importante salientar, né, essa capacitação de como o motorista pode extrair o melhor do equipamento, né, do ponto de vista de eficiência energética, né, toda a instrução nas manutenções, né, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, né, toda a questão de alta tensão, EPI, etc., né, isso tudo faz parte, né, desse projeto da Marco Polo, né, da eletrificação rumo à descarbonização. Ok, obrigado, Marco, obrigado, Renato. Olímpio, pode falar. Bom, Renato, que apresentação interessantíssima de vocês, viu? A gente sente orgulho, né, de uma empresa brasileira como vocês aí estarem fazendo tanta coisa aí que o mundo não está fazendo, né? Hoje em dia a gente não tem uma diversidade tão grande tecnológica, energética, como vocês estão explorando aqui no Brasil. Isso eu acho que é uma vantagem competitiva muito grande para o Brasil, uma visão, uma inteligência rara, né? Escuta, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: nós estamos falando de ônibus híbrido, né? Então, o que me chamou a atenção recentemente foi uma estatística que eu vi da Europa de vendas, histórico de evolução de vendas de ônibus urbanos na Europa, né? Em diversos países da Europa. Então, a gente vê que os híbridos eles estavam caindo bastante, né? O percentual de vendas em relação aos diesel, gás e elétrico, né? E aí, de 2 anos para cá, eles começam a crescer de novo, e crescer acentuadamente, né? E eu não, até agora, ninguém ainda me explicou o que está acontecendo lá na Europa. O gás também está subindo, né? E o elétrico sobe também, e o diesel cai, né? Então, eu queria saber o seguinte: nós temos aí um equilíbrio já lá na Europa, né, entre gás elétrico, das novas vendas, né, nesse ano, gás elétrico e híbrido. Eu queria saber o que está acontecendo, que fenômeno é esse, porque vocês são um think tank, né, e devem estar estudando tudo isso, né, e estão lançando um veículo híbrido aqui no Brasil, né, o que é muito marcante, né. Então, eu queria saber se vocês têm uma pista, né, do que se representa essa subida repentina dos híbridos depois de uma sequência de anos de queda de vendas. Pois não, senhor Olímpio, acho que obrigado pelas palavras, né? Acho que, primeiramente, a Marco Polo ela tem feito fortes investimentos, né, no sentido de expandir a sua participação, né? Eu acho que a fábrica de chassi próprio da Marco Polo, né, do próprio Volare, né, desse ativo integral, eu acho que isso é uma grande oportunidade, né, no desenvolvimento da engenharia brasileira. Temos essa capacidade, né, homologamos o primeiro ônibus elétrico homologado, produzido no Brasil, né, isso foi um ponto bem importante lá em 2021 ainda, né, onde a gente colocou à prova, né, essa capacidade nossa. Isso foi muito bom, porque evita de ter, eventualmente, aí invasões de produto pronto, né, que ele não é produzido no Brasil, ele não produz riqueza, ele não gera emprego, ele não recolhe impostos, né, então é isso que a Marco Polo faz, ela estimula que tenha uma competição saudável, né, e nós começamos, né, produzindo um veículo do futuro, né, ele já é uma realidade. Então, essa reindustrialização, essa geração de empregos, né, é isso que a gente estimula, né. Então, acho que o Conselho de Administração da Marco Polo lançou o desafio, né, e nós aceitamos, né, e estamos indo entregando todos esses resultados aí de maneira consistente. E a visão nossa, senhor Olímpio, em relação a essa questão da volta do híbrido na Europa, né? Eu acho que lá atrás tivemos algumas experiências, era um híbrido diesel, muitas vezes aquela arquitetura em paralelo,
né? Não era nem uma arquitetura em série em muitos dos casos, né? E, de fato, naquela época tinham custos operacionais elevados e talvez o resultado do TCO com aquela tecnologia não tenha sido tão efetivo, né? Entretanto, acho que alguns fatores forçam a repensar essa história de veículos a bateria em quantidades excessivas, né? Então, acho que um principal motivador é essa vulnerabilidade da questão das células, questão de bateria. A gente ainda vê um desafio bastante grande na evolução tecnológica de densidade energética, né, da bateria. A gente vê avanços, porém, muitos casos, para a gente ter uma autonomia elevada, precisamos de 350, 380 kWh de energia, né? Estamos aprendendo cooperação, eventualmente cargas de oportunidade possam trazer redução de quantidade de baterias, mas o híbrido tem sido uma alternativa, com menos, a gente reduz, por exemplo, 75% da quantidade de baterias, né? Então, esse 75% é em peso, é em custo, né? Toda a questão depois da segunda vida da bateria, e provavelmente o europeu, ele percebeu, né, o benefício, né, desses híbridos com motores mais avançados, né? Então, a gente acredita que esse possa ser um motivador, né, que a tecnologia de transição, até que a gente tenha baterias de estado sólido ou outras tecnologias, né, a gente traz uma economia, uma eficiência transitória, e que essa transição ela pode perdurar por mais tempo na nossa região, né? Então, acho que são fatores que contribuem, né, ainda mais com o etanol, né? A gente tem aí uma disponibilidade importante, apesar da nossa cadeia toda, ela seja toda ela voltada, né, para uma energia mais renovável e limpa, o etanol contribui ainda mais com esse portfólio. Se me permite mais uma pergunta rápida, é o seguinte: esse motor ele vai operar em regime constante, né? Esse motor a etanol. E eu queria saber, porque me parece que ele precisa trabalhar num regime de alta rotação, né? Isso aí não prejudica o ruído interno do veículo, não? Boa pergunta, senhor Olímpio. Essa sempre foi uma preocupação, né? Então, o que nós otimizamos? O motor, ele tem um range bastante elástico de rotação, né? Se nós fôssemos trabalhar mais na região da potência, né, seria maior a rotação e seria maior o ruído, né, que ele emitiria naturalmente, né? Só que nós escolhemos uma rotação intermediária, né? Ela está na rotação de torque máximo, né? Então, ela está na metade, um pouco mais para baixo da rotação máxima do motor, na maior eficiência energética e térmica do motor. Então, ele traz uma redução da rotação e uma redução do ruído, né? E, diferentemente do motor diesel, né, que é um motor por compressão, né, por explosão, ele é um motor por centelha, um ciclo Otto. Então, naturalmente, ele tem uma emissão sonora muito menor, né? Então, todo aquele material acústico já existente no diesel, ele é mais do que suficiente para quase não perceber o funcionamento do motor etanol quando o gerador entra em ação. Então, realmente é extremamente confortável, né? E é imperceptível a presença daquele motor etanol funcionando. Excelente, Renato, parabéns. A gente está bem no final, então aproveitar que ninguém tem uma pergunta. Eu tive lá na USP para conhecer o projeto de hidrogênio, né? Queria só uma atualização para saber como que está o projeto, como que está o andamento, se existe alguma previsão, se os ônibus já estão rodando lá, quando eu fui ainda não estavam, né? Como que está esse projeto, se você puder falar rapidamente? Claro. O ônibus está conosco aqui na Marco Polo em testes, né? Ele já está funcionando. Então, nós reativamos, né? Os carros ficaram próximos de 7, 8 anos parados no pátio da MTU, um estado de conservação bastante degradado, mas nós no último ano e esse primeiro semestre, nós já recuperamos, trocamos uma série de componentes, reativamos as baterias, o fuel cell já está ativo, né?
estamos terminando agora algumas etapas para uma entrega oficial para a USP no final do mês de outubro. Então, esse é o primeiro dos veículos. Os outros 2 carros vão ter um pouco mais de dificuldade em função do nível de criticidade lá das baterias, mas a Marco Polo deve oferecer a solução própria, integral, né, da solução de hidrogênio para a MTU, para a USP, dar andamento nos outros 2 veículos. Mas o primeiro agora vai ser entregue em outubro, e nós tivemos autorização da MTU da USP para apresentar no Congresso Internacional da SAE Brasil, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de outubro, na Bienal, lá no Ibirapuera. Então, estão todos convidados aí também para ver esse ônibus em avant-première, antes dele rodar lá na USP. Legal, obrigado. Bom, exaurimos as pautas de hoje. Se ninguém tem mais nenhuma consideração, secretário, a gente pode encerrar a reunião do Confrota. Muito bem, muito obrigado a todos. Foram apresentações muito interessantes. O questionamento também esclareceu bastante pontos aí. Nós precisamos mergulhar cada vez mais no conhecimento daquilo que está ocorrendo, né? E foi muito produtivo. Eu agradeço a todos e aceitamos sugestões de pauta para as próximas reuniões. Parece que já surgiu uma aí no início, né? Mas estamos agradecendo, e que bonito é a sociedade civil, é a academia, é o empresariado enfrentarem juntos, né, essa transição energética, que isso faz com que até o governo se mexa e veja que ele precisa responder à altura, né, com oportunidade. Que o parlamento deixe de discutir emenda PIX, sucessão das casas, e pense nas coisas sérias, né? E nós precisamos também levar alguma proposta concreta para a COP30, né, que vai ser no Brasil. Não podemos perder a oportunidade de mostrar isso que a Marco Polo está fazendo, o progresso que nós temos aqui na questão dos resíduos sólidos e tudo aquilo que mais vier. Muito obrigado a todos, a reunião está encerrada.